Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Joab, professor de História, e nessa mini aula a gente vai falar um pouco sobre o Renascimento e algumas das suas características, beleza? Então vamos nessa! Para falar de Renascimento, a própria palavra já chama atenção. O que quer dizer Renascimento? Bom, Renascimento quer dizer renascer, tornar a vida. Como a gente está falando de Renascimento, e Renascimento está situado na Idade Moderna, então a gente vai falar dos modernos, ou seja, das pessoas que viveram nesse momento. É diferente da Idade Média, como a gente já conversou, que as pessoas não falavam que estavam na Idade Média, esse conceito vai surgir depois. Os modernos não. As pessoas que viveram nessa época, os estudiosos, eles se julgavam diferentes daquele passado que estava ali saindo, que era o passado ligado à Idade Média, ligado à igreja, ligado à religião. Eles queriam fazer renascer alguma coisa que tinha vindo antes da Idade Média. E como a gente estudou antes, foi a Antiguidade Clássica, ou seja, a Antiguidade Greco-Romana. Então, vão ter diversos movimentos onde esses modernos, essas pessoas, esses estudiosos, toda essa sociedade vão querer se reconhecer mais como herdeiros da cultura greco-romana, ou seja, de Grécia e Roma, como herdeiros desse passado medieval. Então, esse é um pouco do significado desse nome, Renascimento. A gente costuma falar de renascimentos também, por quê? Porque foi em várias áreas. Então a gente pode, como a gente já falou em outra aula, não teve só o renascimento do comércio e das cidades, o renascimento comercial urbano, mas também outras áreas da sociedade vão se renovar, vão querer uma mudança. Então vai se falar um pouco de renascimento, não só um renascimento comercial urbano, mas também um renascimento cultural, um renascimento artístico, um renascimento científico. Então, por isso que a gente costuma usar a definição de renascimentos para falar sobre esse grande momento no começo da Idade Moderna, onde você tem o surgimento de novas formas de pensar, de novas formas de ver o mundo, novas formas de explicar o mundo. Então a gente chama esse conjunto de movimentos de renascimentos. E para tentar explicar essa nova forma de ver o mundo, esses novos jeitos de olhar para a sociedade, para a natureza, para tudo, a gente vai usar um pouco da arte. Eu não sou professor de arte, então os professores que me desculpem aí, mas a gente vai usar a arte porque a arte, como a gente vai falar de renascimento artístico, a arte ela é muito simbólica para representar essas mudanças que estavam ocorrendo, tá bom? Então a gente vai se valer um pouco da arte, principalmente da arte visual, para entender um pouco essas características do Renascimento. Uma das principais características do Renascimento é o humanismo. E fazendo aquele exercício de olhar a palavra para descobrir o seu significado, ou para que ajude a compreender o seu significado, humanismo a gente lembra de humano. Então é a compreensão de que o ser humano tem que ser valorizado. E por que isso é importante? Na Idade Média você não tem uma valorização efetiva necessariamente do homem, você tinha uma valorização do divino, uma valorização de Deus, da religião, da igreja. Então, com essa característica, os modernos eles estão querendo dizer que quem tem que ser valorizado é o homem. E a gente pode ver isso claramente nessa pintura, que eu acho que vocês todos já viram, seja na internet, seja em livros, que é a criação de Adão. Nesta obra a gente tem um tema religioso, mas se você presta atenção, você vai ver que o destaque ali está para o ser humano. Então, por mais que Deus está ali, criando o homem, você tem uma forte presença do ser humano, do homem, ali como o personagem meio que principal, né, dessa cena. Essa intenção de valorizar o homem e colocar o homem meio que ali no centro das atenções vai entrar um pouco em conflito com a ideia muito presente na Idade Média do teocentrismo, que Deus estava no centro de tudo. E essa proposta, essa intenção, vai acabar nos mostrando a nossa próxima característica do Renascimento, que é o antropocentrismo.
nome estranho, né? Então, esse palavrão aí, essa palavra antropocentrismo, gente, olhando de novo a palavra, dá pra gente dividir a palavra da seguinte forma. Antropo quer dizer o homem, e centrismo tem a ver com centro, então pensando no homem como centro. Centro do quê? Centro das atenções. O homem como medida de todas as coisas. Isso fica muito claro em uma obra que eu acho que vocês já viram também, que é O Homem Vitruviano, que é um desenho do Leonardo da Vinci, com certeza vocês já ouviram esse nome também, onde ele representa ali um homem como medida. Então você tem algumas formas, um círculo, um quadrado, um retângulo, mostrando que o homem, ele é a medida dessas coisas. Então ele é uma criação perfeita, que se você olhar, o centro ali da imagem, o centro do desenho, da representação, você tem o umbigo do homem, mostrando ali o centro da gravidade, ou seja, tudo gira em torno do próprio homem, tá bom? Então essa é uma característica também muito importante para o pensamento renascentista, onde você tem o homem como medida das coisas, o homem como centro do universo, centro das explicações. Outra característica é o individualismo, que como o próprio nome já diz, se refere ao indivíduo. Então a gente tem o próprio indivíduo, ele tendo suas próprias ambições. Então no pensamento moderno, no pensamento renascentista, você não estava necessariamente sujeito ao coletivo. Como na Idade Média a gente tinha todos ligados à igreja, né? Então um coletivo em benefício, em busca da salvação. Agora aqui a gente tem o indivíduo em busca dos seus próprios sonhos, das suas próprias ambições. E isso tem muito a ver com o que a gente falou no outro vídeo, que é a ascensão, a subida ao poder, né? O desenvolvimento da burguesia. Porque o burguês é essa pessoa que vai pensar que ele pode chegar longe pelo seu próprio trabalho, pelas suas próprias missões. Então o individualismo está muito presente no próprio entendimento da burguesia. Nessa imagem que nós estamos vendo, você vê, por exemplo, um comerciante, né, tirando foto dele com a esposa, e vai ser muito comum isso. Os burgueses, eles começam a patrocinar as artes, então eles encomendam quadros, pinturas, retratos, justamente para mostrar que agora ele também é um indivíduo ali forte na sociedade. Então se antes você tinha a igreja patrocinando essas obras, essa arte, agora você tem o indivíduo que reconhece sua personalidade e entende que pode ser o protagonista dos seus desejos, da sua ambição. Outra ideia muito importante dentro do Renascimento é o conceito de racionalismo. Então essa palavra racionalismo, se você pegar ali o comecinho da palavra racional, a gente vai lembrar de razão. Lembra o homem racional, o homem que pensa, né? Então você usar a razão, você não se guiar apenas pela emoção ou pela fé. Então essa ideia, ela tem como base a valorização da razão humana, ou seja, do pensamento humano para explicar as coisas. Isso vai um pouco em oposição ao pensamento medieval, onde você tinha quem explicando as coisas? Deus, a religião. Então você tinha como ponto de explicação, como base para o conhecimento humano, a religião, aquele conhecimento da igreja. Então aqui não, aqui você pressupõe que o homem, já que ele é um ser capacitado, uma criação perfeita, como a gente viu lá no antropocentrismo, dentro da natureza, então ele pode pensar por ele mesmo. E ao pensar por ele mesmo, ele vai construir o pensamento baseado no que ele observa, na natureza, no que ele estuda, então baseando-se sempre na razão. Então esse é um princípio. Então, como a gente pode ver nessa imagem, você tem, para o entendimento do funcionamento do corpo humano, funcionamento de algum
membro de algum órgão, você tem o uso da razão, ou seja, o uso da observação, o uso do estudo, o uso da mente para explicar, não só o uso do pensamento religioso, mas o uso da ciência. Então, isso até nos leva à nossa próxima característica. Essa outra característica é o cientificismo, ou seja, a ciência como base ali é superior a outras explicações para a compreensão das coisas. Então, se a gente falou antes que o uso da razão vai ser privilegiado, ou seja, o uso da razão ao invés do uso da emoção, o uso da fé para explicar as coisas, qual é o campo que vai ter mais uso ou expandir esse uso da razão? A ciência. Então, o cientificismo ele é uma das bases também do pensamento renascentista e do renascimento como um todo. Tanto que a gente costuma falar também de renascimento científico, justamente pensando nessa característica. E vários nomes a gente pode citar aqui, como Nicolau Copérnico, como Descartes, como Isaac Newton e Galileu Galilei, por exemplo. Então são alguns nomes importantíssimos e existem muitos outros dentro da ciência, fazendo diversas descobertas, estudando diversos campos do saber humano. Uma outra faceta dentro do pensamento renascentista é o universalismo, que é a ideia do conhecimento como universal, ou seja, você dominar diversas áreas do conhecimento, diversas áreas do saber. Um exemplo disso é o Leonardo da Vinci, que a gente conhece muito a Mona Lisa, que é essa tela aí, essa obra que todos conhecem, mas ele também foi uma pessoa que se dedicou a vários outros campos do conhecimento humano. Como a gente pode perceber nessas outras desenhos, onde ele faz o desenho para estudar, né, outros campos, outras áreas do saber, e a gente tem o Leonardo da Vinci como um desses caras, um artista que ele não se ficou preso apenas à pintura ou ao desenho, mas ele expandiu justamente dentro dessa característica universalista, ou seja, dominando diversas áreas do conhecimento, em oposição um pouco aquele conhecimento específico, por exemplo, que a gente tinha na Idade Média, onde imagina um monge copista que ele vai ficar a vida toda ali apenas copiando aqueles documentos, aqueles livros que a igreja quer preservar, mas a função dele é essa. Já que não, os modernos, os renascentistas entendem que o homem ele tem que dominar diversas áreas do saber. Então essa é uma outra característica muito importante também. E por fim, até para justificar o nome Renascimento, como a gente comentou, o que eles querem fazer renascer? Eles querem fazer renascer a cultura que eles tinham como superior, uma cultura greco-romana, a cultura da Grécia e de Roma. Então, vai ter todo um resgate dos valores que se tinha na Grécia, em Roma, recuperados agora nesse momento. Um famoso quadro de um artista chamado Rafael, ela retrata muito isso, que o nome dessa tela é a Escola de Atenas, onde você tem vários expoentes, vários filósofos reunidos numa escola, e você vê toda a construção que lembra uma construção greco-romana. Então vai ter um resgate muito forte da cultura greco-romana, isso em diversas áreas do conhecimento, em diversas áreas da literatura, das artes, da arquitetura e assim por diante. Bom, como a história é o estudo das mudanças e das permanências que ocorrem ao longo do tempo, então a gente pode pensar que o Renascimento ele trouxe uma nova visão de mundo para os modernos, né, para aquelas pessoas, isso de forma gradual, lógico, sempre. Nunca uma coisa acontece de uma hora para outra, as coisas são resultados de um longo processo. Então tudo isso que a gente falou foi surgindo também aos poucos, algumas ideias iam surgindo, outras ideias iam se complementando, mas enfim, para exemplificar essa mudança na visão do mundo ou como as coisas são, a gente trouxe aqui uma imagem
da Última Ceia, que é aquela cena que muitos conhecem, que teria sido a última refeição de Jesus Cristo com os seus discípulos. Então você tem essa cena representada no contexto medieval, onde você consegue ver ali todos ali sendo representados como pessoas santas, tem a auréola na cabeça, então sendo representado como seres divinos. E você tem também agora essa representação famosa também, que todos conhecem, já mostrando essa mesma cena, só que de uma forma mais humana, de uma forma mais cotidiana. Então essa é uma das mudanças. Outro exemplo, a cena do nascimento de Jesus Cristo, que é um tema cristão, é um tema que ele inaugura esse calendário que a gente usa aqui no mundo ocidental, que é o nascimento de Cristo. Você tem esse momento representado, essa cena representada sob um olhar mais religioso. Então você tem todos os elementos ali que você bate o olho nessa imagem e você fala, nossa, olha só, aqui você tem anjo, você tem seres divinos, você tem a religião muito presente. E nessa outra cena, que você tem uma pintura do mesmo tema, da mesma cena, ela é representada diferente. Então você tem todo um trabalho de observação focado no homem, no ser humano. Então você tem ali representada principalmente as emoções humanas, as emoções do homem. Então o homem, ele no centro, o homem, sempre que a gente fala o homem, né, falando do humano, no centro das explicações, no centro de todas as coisas. Isso de acordo com o pensamento renascentista. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer, ajudado a entender alguma dessas características do período renascentista, do Renascimento. E se cuidem e até a próxima.